Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, estimo que todos estejam bem. Bom, vamos lá. A aula de hoje eu vou disponibilizar para vocês uma lista de exercício, nossa primeira lista de exercício, né? Vamos lembrar que é assim, não se aprende a programar se não for programando. Então as listas de exercícios são muito importantes para nós. Bom, nessa lista de exercício, né, ela tem 4 exercícios e eu vou fazer um exercício com vocês. Desse um exercício que eu vou fazer com vocês, eu vou ensinando os componentes e algumas técnicas que a gente utiliza durante o desenvolvimento. E a partir dessa análise, do ensinamento, né, do passar essas técnicas, esse conhecimento para vocês, vocês vão aplicar isso daí nos demais 3 exercícios, o qual devem ser feitos, né? Então, um eu faço, vou mostrando algumas técnicas e os demais depois vocês vão replicar e trazendo para os conceitos no qual ele pede aí abaixo. Bom, para tal, vamos lá. Primeiro vamos carregar o Visual. Visual Studio, tá ele aqui, ok? Carregando o Visual. A primeira vez que a gente carrega o Visual, ele fica um pouco mais lento. A partir do momento que a gente carrega ele, né, a segunda vez ou terceira vez durante o meu computador ligado, ele fica mais rápido, ok? Então, para criar um projeto, a gente vem aqui, ó, File, New, Project. E aqui a gente vai fazer o seguinte, né? Primeiro a gente olha qual framework que nós estamos criando. Estamos criando na versão 4.5. Quando eu falo da versão do network, do framework que a gente está utilizando, isso daí é importante pelo seguinte, a estrutura, a plataforma ao qual o Visual está atrelado, que o C# vai trabalhar. Então, em alguns requisitos que a gente vai utilizar, em algumas versões mais desatualizadas de framework não existe, que nem um exemplo, conexão com banco de dados, né? Se eu não me engano, a versão 2 ponto alguma coisa do framework não tem, né? Assim como versões mais atualizadas também deixa de fornecer algumas possibilidades, que nem um exemplo, programação para Windows Phone. Não existe em alguns outros frameworks, né? Então, é interessante a gente trabalhar com algo que possibilite a gente utilizar. Eu estou usando o 4.5, por isso que eu peço para vocês para que, de preferência, tente usar o 4.5. Ah, professor, eu estou usando um que é mais atual. Tá, beleza. Eu vou conseguir acessar aqui? Vou. Mas vai demorar um pouquinho mais porque eu vou ter que fazer algumas conversões no sistema, né? E lembrando, quando a gente tem um framework mais atualizado, um exemplo, um framework 5, se eu estou na versão 4.5, eu consigo abrir? Consigo. Mas só que acontece, o meu framework ele vai ter que buscar a atualização para 5 para depois ele descer novamente para o 4.5. Então ele demora, né? Por quê? Porque ele vai ter que atualizar suas bibliotecas. Se eu desenvolvo em 4.5 e abro na versão 5, para ele sem problema. Por quê? Porque o 5 ele porta o 4.5, né? Então ele consegue abrir e trabalhar sem problema nenhum. Bom, então esse é o detalhe em relação ao framework. Agora vamos lá, né? Depois de verificar a questão do framework, a gente vai ver em que a gente vai desenvolver. Vai ser em Visual C#, aplicação Windows, e a gente vai escolher o Windows Form Application, né? Ou uma aplicação de formulário, né? Em formulário do Windows. Bom, o nome da nossa aplicação, a gente vai chamar ela de FRM, que é abreviação de formulário. A gente vai chamar ela de Exerc1, né? De exercício 1. Ok? Bom, e o lugar onde a gente vai armazenar a gente não vai mudar, a gente vai deixar dentro do Visual do documentos, dentro da pastinha que ele vai ter lá do Visual Studio. E o Solution Name, nós vamos vir aqui e a gente vai chamar o seguinte, ó, ADS lista 1. Ok? Feito isso, dá um ok. E ele vai criar e trazer as bibliotecas para a gente. Ok? Feito isso daqui, esse é o nosso ambiente de desenvolvimento. É aqui que a gente vai desenvolver os nossos exercícios. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, né? O nome do meu namespace que ele está trazendo aqui no meu pacote, ele está chamando de FRM Exerc1.
Só que eu quero que ele fique com o nome de lista 1. Então, para isso, eu vou vir aqui, ó, clica com o botão direito, escolhe a opção Rename. E aí ele vai mudar esse nome para a gente. Eu vou colocar lista 1. Ok? E o formulário, ele só trouxe como Form 1. Então, você vai vir aqui no Form 1 e ele tem uma opção chamada, né? Clica com o direito e tem uma opção chamada Rename. E aí você vai chamar ele de FRM Exerc 1. Na hora que eu clicar aqui para confirmar, ele vai pedir para substituir. Daí você vai dar um sim, ó. Você vai estar renomeando a questão do projeto. Ok? E ele muda os arquivos que estão atrelados com ele em sequência, ou seja, em cascata. Né? Para a gente é de forma imperceptível. Bom, feito isso, vamos lá. Formulário, vou marcar ele aqui, ó. Marquei. Ok? Só marcar, não 2 cliques, só marcar. Marquei ele. E eu vou vir aqui no text dele. E eu vou colocar assim, ó. Exercício 1. Ok? No text, na propriedade text, eu posso colocar caractere especial, posso colocar espaço, posso colocar palavras com acento, sem problema nenhum. Ok? Quando eu estiver trabalhando com a propriedade name, que é essa primeira propriedade aqui que a gente chamou esse formulário de form exerc1, lá eu não posso. Ok? Não é que eu não posso. Você até pode colocar. Ok? Bom, no entanto, o que acontece? O nosso SO, nosso sistema operacional que a gente está trabalhando, ele está trabalhando numa configuração de idioma que é português Portugal, né? O português Brasil, desculpa. E aí, em português Brasil, ele aceita acentuação, aceita C cedilha, né? Só que em outras línguas, C cedilha não existe, acentuação não existe. Então, se você amanhã ou depois, né, vai ter essa aplicação para rodar em outro país, não vai rodar. Por quê? Por causa que você utilizou esses caracteres especiais. Então, evite de utilizar esses caracteres especiais. Ok? Bom, feito isso, vamos lá. Eu vou trazer agora o que eu vou precisar para resolver o meu exercício. Vamos voltar para o exercício. O exercício é esse. Faça um programa que leia 3 valores que corresponderão à nota do aluno. A seguir, calcule a média do aluno, sabendo que a nota A tem peso 2, a nota B tem peso 3 e a nota C tem peso 5. De boa, né? Então vamos lá. Tá aqui meu formulário. Vou pegar minha toolbox, vou fixar ela aqui nesse momento para eu atualizar de forma mais fácil. E aqui eu vou trazer meus componentes, aquilo que eu preciso. Então eu vou trazer um label para a gente dizer o que a gente vai fazer no sistema, um outro label que vai ser o nome do aluno, um label que é para nota A, um label para nota B, um label para nota C. Aí eu vou precisar de um text, ok? Text box para receber o nome do aluno, um text box para nota A, outro text box para nota B e outro text box para nota C. Beleza? Bom, aí eu vou pegar um button que ele vai fazer o cálculo a partir do momento que eu clicar no button. Vocês podem estar pensando assim, professor, eu vou precisar de um label ou de um text box para jogar o resultado desse meu cálculo. Bom, a gente não vai fazer isso nesse momento. Por quê? Porque nós vamos aproveitar fazer o cálculo e mostrar ele no message box, numa caixinha de mensagem. Ok? É um novo componente. Mas depois a gente só muda, coloca depois um outro componente para vocês verem como que funciona. Bom, feito isso, vamos lá. Ó. Eu vou marcar os meus componentes, né? E eu vou mexer aqui na questão de fonte, deixar um tamanho maior para facilitar a visualização de vocês aí. Ok? Bom, vamos lá. Agora eu vou colocar os meus rótulos, os meus textos que eu preciso para que a gente possa executar.
Primeiro para o label 1, ok? No label 1, então vou vir aqui na propriedade text dele, no text, que eu quero mudar o texto que está escrito lá dentro no lugar desse label 1, e vou colocar assim, ó, cálculo de média, ok? Bom, e eu vou dar um destaque para ele, então vou deixar ele em negrito, ok? Bom, eu posso colocar com cor diferente e tal? Pode, sem problema, pessoal. Fica à vontade. Pode entrar lá, mudar a cor de fundo, a cor de frente, fica tranquilo, ok? Bom, aí eu vou pegar o próximo label que a gente tem. O próximo label, ele vai ser o nome do aluno, ok? Então, vou vir aqui na propriedade text e vou colocar assim, ó, aluno, ok? No próximo label, vai ser a nota A. No outro, a nota B. E esse daqui, a nota C. Ok? Bom, então vamos lá. E o botão, vamos lá. Meu botão, vou chamar ele de calcular. Ok? Bom, até agora, né, nada de novo. Nenhum conhecimento novo. Então agora eu vou começar a passar um para vocês. Ok? Primeiro conhecimento que eu vou passar agora, né? Ou uma primeira dica. A gente vai criar um atalho, ok? Para o botão calcular. Como assim um atalho? Né? Uma forma que a gente consiga executar ele, caso a gente não tenha um mouse disponível, acessando o teclado, né? Com teclas de atalho. Como assim? Ó, vou pegar por exemplo. Vocês estão vendo aqui o nosso menu? Ok? Se eu for no meu teclado e pressionar a tecla Alt, vocês percebem que debaixo de cada letrinha que a gente tem aqui, ó, de cada menu que a gente tem aqui, embaixo de uma letrinha ele traz um risquinho. Esse risquinho é o atalho. Então, uma vez pressionado Alt, ele aciona as letras de atalho. Que nem o exemplo. Se eu clicar, um exemplo, em Tools, para querer ir lá em Tools, eu tenho que pressionar o T. Daí eu pressiono o T, ele carrega para mim o menu que tem dentro do T. Ok? Perceberam? E aí, ó, você percebe que você tem outras opções, né? Ó, eu vou lá em Project para vocês verem, ó, Alt, ok? P de Projects. Daí ele mostra todas as opções que eu tenho dentro de Projects, ok? Bom, isso daí é um atalho. E eu consigo colocar um atalho? Eu construir o meu atalho? Consegue. Como que você faz? É difícil. Quer ver como é difícil? Botão calcular. Beleza? Bom, aonde que você quer o atalho? Professor, eu quero colocar o atalho na letra U do calcular. Beleza? Você vem aqui no text, beleza? Do calcular e coloca o e-comercial na frente, ó. Ok? E aí, ó, pode clicar fora dele para você ver ou dar um enter. Olha onde que ele apareceu o risquinho para a gente aqui, ó. Perceberam? Difícil, né? Olha que difícil criar um atalho, né? Ó, eu vou criar um atalho agora para a letra C, C maiúsculo do calcular. Então, eu vou vir aqui na frente do C e vou colocar o E comercial. Beleza? Tranquilo? Criamos o atalho. Não é difícil? Né? Bom, vamos voltar para agora aqui, né? Então, aqui, ó, vamos lá. Deixa eu só alinhar esse cara aqui, né? O interessante do C Sharp é isso daqui também, que C Sharp não, mas do Visual, né? O Visual Studio ele dá isso daqui pra gente, ó. Essas linhas que possibilitam auxiliar a gente na hora que a gente estiver montando a nossa interface, ok? Ó, nome do aluno, vou vir para cá, vou esticar ele um pouquinho mais, né? As notas, epa, cliquei errado ali, depois eu vou apagar isso daí, que é muito importante também ensinar vocês como que a gente faz para apagar. Depois, ó, vou vir aqui para a nota A,
Esse aqui para a nota B, deixa eu diminuir o tamanho dele. Esse aqui para a nota C, também vou diminuir. Ó, eu quero deixar esses três aqui com o mesmo tamanho. Então, marco esses três, ó. Venho aqui e diminuo. Agora eu quero trazer esses caras mais para o centrinho. Marco todos esses caras e trago ele para cá, ó. Ok? Centralizando a tela, certinho, bonitinho. O botão calcular eu vou deixar de acordo com o tamanho das notas. Bonito, né? Aqui está a minha interface. Beleza? Oh, que legal, né? Então, o primeiro passo consiste nisso, é a gente criar a nossa interface, mostrar como é que a gente vai trabalhar, como que a gente vai utilizar, como que a gente vai receber, né, as informações, os dados fornecidos pelo nosso usuário, né? Então, esse é um conceito que a gente usa na informática. A gente recebe dados e desses dados armazenados gera informação. Então, como que a gente vai receber esses nossos dados? Ok? Bom, feito isso, beleza. Agora vamos lá. Agora vamos pensar em interface, beleza. Eu vou colocar o nome do aluno, beleza? Coloquei o nome do aluno, vou informar a nota A, a nota B e a nota C. Em que lugar que vai estar o nome do aluno? Você fala, ah, não, professor, vai estar aqui. Beleza. O que é isso aqui? Como chama isso aqui? Ah, isso daí é um text box. Tá, qual que é o nome do componente agora? Ah, ele se chama text box 1. Cara, para lembrar isso daí na hora que eu for programar, que ele se chama text box 1, é complicado. Como a gente tem um formulário que é pequeno, é até fácil da gente lembrar. Mas a boa prática em programação, ele diz o seguinte: você vai utilizar o componente? Vou. Vai usar ele durante a programação? Sim. Vai codificar ele? Vou. Então renomeia. Ok? Por quê? Para que a gente seja mais preciso na hora que a gente for utilizar. E como que a gente faz para renomear? Primeiro, a gente usa as 3 primeiras letras ou 4 primeiras letras com uma abreviação do componente que ele é, do tipo que ele é. Um exemplo, um text box é TXT, um botão é BTN, né? Que nem no material que eu passei na aula anterior. Ok? E depois desse prefixo que a gente coloca um nome em referência àquilo que ele é, aquilo que ele representa para o código. Que nem esse cara aqui não é o nome do aluno? Então, vou vir aqui e vou colocar, ó. Espera lá. Aqui no name, eu vou colocar TXT, que é a abreviação do text box. E aí eu vou colocar o que ele é, nome do aluno, né? Então, vou chamar ele de aluno. Né? Ou, se vocês quiserem, nome. Ok? Pode vir aqui e ser nome, não tem problema. TXT é nome. Ok? Então, esse componente aqui passou a se chamar TXT nome. Ok? A mesma coisa essa nota. Como ele se chama? Text box 2. Não. Vamos colocar o nome a que ela se refere. Ele é um TXT, um text box, nota A. Outro detalhe aqui também em relação à nomenclatura. As 3 primeiras letras referente ao componente que ele é, do tipo que ele é, então text box é TXT. Quando a gente for dar um nome para o componente, a primeira letra que a gente usa aqui é sempre em maiúscula, ok? As demais é minúscula. Quando ele é composto, o nome composto, que nem o exemplo, nota a primeira parte da composição sempre em maiúscula também, ok? Então, TXT nota A. Bom, para esse aqui é o TXT nota B. E esse TXT nota C. Beleza? E o botão. Esse cara vai se chamar BTN calcular. Legal? Então tá feito, montado a nossa interface e colocado o nome daquilo que a gente vai utilizar. E os labels? Bom, os labels eu não vou usar nada durante a minha programação. Eles só são rótulos mostrando aquilo que indica os nossos componentes. Ok? Agora, beleza. Interface criada, certinha, bonitinha.
Se você dá um F5, você já vai rodar. Olha só que coisa linda. Na hora que você dá um F5 ou clicar aqui no Start, ele vai trazer sua interface, ok? E aí eu peço para vocês fazerem o seguinte. Na hora que vocês forem rodar, olha onde que o cursor está piscando. Deixa eu trazer para cá, ó, no nome. Na hora que eu dar um Tab, ele tem que vir para a nota A. Mais um Tab, nota B. Mais um Tab, nota C. Ok? Depois para o calcular. Beleza? Se ele não estiver fazendo isso, o que eu vou fazer? Né? Aí já vai outra dica para vocês. Aí vocês vão colocar a ordem dos seus tabs. Para você fazer isso, você faz assim, ó. Vem aqui pro TXT que você quer que seja o primeiro aonde ele pare, né? Que ele comece. Então é no TXT nome. E você vai vir numa propriedade chamada Tab Index. Nesse Tab Index você vai colocar o número 0, que é a primeira posição. Ó, eu quero a nota A que seja próxima. Então daí você vai colocar 1. Para B, 2. Para C, 3. Para o calcular, 4. Ok? Aí, na hora que você compilar, você vai ver que ao dar o Tab, ele vai pulando, ó, para você. Ok? Ó, vou fazer mais uma outra coisa também aqui, ó. Vou marcar o nosso formulário e eu vou colocar aqui no Start Position. Formulário, beleza. Deixa eu só achar aqui, ó, Start Position. E eu vou colocar no Center Screen, para ele aparecer no centro da tela para a gente. Ok? Então, feito isso, tá belezinha. Agora, vamos lá. Quando que a mágica vai acontecer? Quando eu clicar no botão calcular. Então, vou vir aqui no botão calcular, ó. 2 cliques. Ok? Beleza? Aí, o que ele fez? Ó, vou tirar o alfinetinho do toolbox para a gente ter uma área maior. Ok? Bom, eu vim aqui no botão calcular, né? E daí eu vim no meu código, eu vi que tinha essas linhas a mais aqui, o que eu criei sem querer, né? Mas eu tenho o botão calcular. Como que eu faço? Você pode vir aqui, ó, para você apagar essas linhas. Você faz isso, ó. Marca ela, apaga, ok? Aí você vai voltar aqui para o formulário, ele vai dar erro para você. Não se assuste quando ele dá esse erro. Na hora que ele dá esse erro, você vem aqui nessa opção aqui, ó, Go to Code. Aí você clica nele aqui, ó, ele vai na linha onde ele está com o erro. Você vem, marca e apaga. E aí você vem aqui embaixo, tem um outro erro que ele deu, ó. Dá 2 cliques nele, vem e apaga. Agora você pode fechar esse, volta aqui, ó, carregou o formulário. Ok? Ó, mais uma, hein? Mais uma dica. Volta lá para o botão calcular. Na hora que eu dar 2 cliques no botão calcular, ó, BTN clique, ele criou a ação para a gente. E o que ele vai fazer? Pera lá. Ele vai fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma variável do tipo int, que eu vou chamar ela de média, correto? Ok? Média. Beleza? Criei a variável. E aí eu vou dizer o seguinte, ó. Média, ela vai receber, correto? txt nota a.text. Ele está pegando o conteúdo do txt nota a.text, ok? Só que aqui, ó, não está pegando ainda não. Por quê? Porque esse cara aqui é texto e esse cara aqui é inteiro. Não casa. Então, o que eu tenho que fazer? Converter essa nota para inteiro. Ou para double, né? No caso nosso aqui, vamos colocar como inteiro. Mais fácil por enquanto. Ok? Ele converteu. Beleza? Então, ele pegou o nosso conteúdo do txt nota a.text e converteu para inteiro. Vamos lembrar mais uma coisa. Tudo que nós colocamos dentro de um text, o C#, ele entende como text. Tudo para ele é texto. Ah, mas é um número.
Então, você vai pegar esse texto e vai converter ele para número para que ele consiga entender como número. Tudo bem? Feito isso, vamos lá. Ó. Ele converteu, ok? Mas ele só vai pegar a nota A? Não, não. Ele vai pegar a nota A e vai multiplicar por 2. Se lembram disso? Beleza? Então, ele pegou a nota A, multiplicou por 2. Legal? Joia! Agora, o que a gente vai fazer? Não é só isso. Vou marcar isso aqui, ó. Ctrl C, né? Comandinho que Papai do Céu nos ensinou, a gente não pode esquecer disso. Mas, vou dar um Ctrl V. E aí, eu vou vir aqui, ó. Converte. Não, agora a nota B. E ele vai ser peso 3. Vou vir aqui mais um maisinho. Beleza? Um Ctrl B. Vai ser a nota C, que vai ter peso 5. Ok? Aí, ao final, você vai pegar tudo isso daqui, colocar entre parênteses, ok? E vai dividir por 10, né? Que é peso, vai de 0 a 10, então ele vai multiplicar por cada um deles e depois a gente divide por 10, ok? Bom, aí eu calculei a minha média. Então, a minha média está calculada, tá onde? Na minha variável média. Tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar a saída, ok? Para dar a saída, a gente vai usar esse componente aqui, ó. MessageBox.show, ok? Igual vocês usaram na calculadora que eu passei de exemplo para sair. Vocês não criaram um botão para sair da calculadora? MessageBox que vocês usaram lá, né? Lá está mais elaborado, aqui a gente vai fazer um pouco menos. Então, aqui a gente vai fazer assim, ó. MessageBox.show, abre aspas, fecha aspas, um ponto e vírgula no final. Estrutura mínima dele. Ok? O que a gente vai colocar aqui, ó? A gente vai colocar assim, ó. A média final do, né? Aí agora eu vou pegar o nome do aluno aqui, ó. Mais txt nome.txt, é onde está digitado o nome do aluno. Eu vou colocar um mais agora aqui. Ok? Vou colocar um barra N para ele pular de linha. E eu vou colocar assim, ó. Espaço mais a minha média. Beleza? Tranquilo? Então, agora aqui, olha que fácil, né? Eu criei uma variável chamada média, do tipo inteiro. Ela está pegando os meus text box e pegando cada uma dos seus pesos. Calculei? Beleza. Agora eu vou dar minha saída no MessageBox. Abro aspas a mensagem. A minha média final é... Trago o text box. Ok? E aí eu coloco a minha média. Ok? Olha só que legal. F5. E vamos lá. Carlinhos. 10, 7, 8. Calculo. A média final de Carlinhos é 8. Vamos fazer a conta? Né? Só para a gente lembrar aqui, ó. Então, aqui tem 20, que é peso 2. 7, 14, 21. Né? Vamos lá. A calculadora aqui que fica mais fácil para a gente fazer a conta. Ok? Que ele deu 8 ali para a gente. Pra cá. Então, eu tenho 7, 14, 21, que é peso 3. Correto? E 8 vezes 5, que é 40. Então, eu tenho 20. Desculpa, é isso mesmo, 20, que é 10 vezes 2. 7 vezes 3, que é 21. E 8 vezes 5, que é 40. Dividido por 10. 8,1. Ah, professor, mas aqui ele não saiu com o ponto 1. Como que eu faço para sair com o ponto 1?
Vamos lá. Para sair com o ponto 1, a gente vai precisar fazer o seguinte. Primeiro, ele não pode ser int. Ele vai ter que ser double ou float. E essa conversão que a gente vai fazer aqui, ó, não pode ser int. Então aqui ele tem que ser to double. Ok? E aí eu vou ter que mudar essas minhas conversões. Ó. Ok? Ó, to double. Por quê? Porque eu vou querer ele com casas decimais. F5. Beleza? Ó. Carlinhos. Vamos ver. Eu coloquei 10, 7 e 8, né? 8.1. Melhorou? Beleza? Bom, e aqui, ó, tem mais uma opção também quando vocês forem querer sair, colocar com casas decimais. Vocês podem fazer assim também, ó. Ponto do string e aqui, ó, abre duas aspas e coloca um F. Ok? E aí ele vai sair com duas casas decimais para você depois da vírgula. Carlinhos, 10, 7 e 8. Beleza? Ó, 8.10. Então, mais uma que vocês aprenderam. Se vocês quiserem que saia com R cifrão, no lugar do F você coloca C. F5, né? Que não é isso que a gente quer. 10, 7 e 8. Beleza? R cifrão. Ok? Então a gente vai querer com F. Legal? Olha quanta coisinha que a gente aprendeu em poucas linhas. Não é? Em poucas linhas a gente aprendeu bastante coisinha aí, ó. Né? Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Professor, eu tinha necessidade de criar essa média e colocar isso daqui desse jeito? Sim? Não. Você pode substituir tudo isso daqui. Como assim, professor? Né? Ó, você pode vir aqui, apagar esse média daqui, tirar essa média daqui, pegar todo esse conteúdo que você fez aqui para calcular isso, ó, tira daqui, Ctrl X, ó, ok? Aí você vem no seu message box, aonde está essa média sua aqui, ó, você abre e fecha parênteses e dá um Ctrl V do que estava lá em cima. E aí, em uma única linha, resolvo o meu exercício, ó. 10, 7 e 8. Beleza? Ah, mas a minha linha ficou grande, professor. Não tem problema. Vem aqui e quebra ela. Quebra ela aqui, ó. Pode quebrar ela de várias formas aí, de forma que você consiga entender e visualizar. Ok? Tranquilo? Então, ou seja, nem variável eu criei. Né? Ah, isso é bacana? Lógico que é. Por quê? Toda vez que você cria uma variável, você está ocupando memória. Aqui a gente não ocupou memória. A gente já fez direto no componente. Legal? Bom, agora vamos fazer o negócio. Olha só. Eu tenho aqui Carlinhos, coloquei a nota, calculei e dei um OK. Só que ele está travado, eu posso vir aqui e alterar. Ó. Eu posso falar que aqui eu digitei 7. Então aqui a gente vai fazer o seguinte agora. Quando o cara digitar a nota, né, terminou de digitar, ele vai travar esses caras aqui, ó. Ele vai travar esses caras, né? O TXT nome, TXT nota A, TXT nota B, TXT nota C. E o nosso botão calcular vai se passar a chamar limpar. Beleza? Então, olha só o que a gente vai fazer aqui agora. Terminei de dar a mensagem. Beleza. Olha só o que a gente vai fazer então. TXT nome.enable, que é habilitar, desabilitar. Enable é igual a false. Okay. TXT nota A.enable também é igual a false. Okay. TXT nota B.enable é igual a false. TXT nota C.enable também é igual a false. Ah, mais um aqui. Peraí.
Foi comentado também, professor, do botão, né? Text do botão. btn calcular.text recebe o nome de limpar. Beleza? Olha agora. F5, Carlinhos, 10, 7, 8. Calculou, travou tudo. O cara não consegue mais mudar. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar duas ações para o mesmo botão. Beleza? Tranquilo? Como que a gente vai fazer isso? Olhando aqui pelo nome. Ó. Beleza? Agora a gente vai colocar uma ação aqui para ele limpar. Né? Como a gente vai fazer? Simples. Vocês se lembram do if? Né? De usar o C? A gente vai usar o C aqui. Ó. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim. Ó. Antes de começar toda essa mensagem aqui. Ó. A gente vai fazer assim. Ó. C, abre o parênteses. btn calcular em sua propriedade text for igual a limpar, abro parênteses, fecho, e aqui você vai fazer o seguinte, se ele for igual a limpar, você vai dizer que txtnome.text recebe vazio, txtnota.a.text recebe vazio, txtnotab.text recebe vazio e txtnotac.text recebe vazio. Beleza? E eu vou querer mais uma coisa, eu quero que o meu cursor fique piscando no nome. Para o seu cursor ficar piscando no nome, você faz assim, ó, txtnome.focus. E sempre a última coisa que você faz se dá o foco. Beleza? Então, se ele for igual a limpar, ele faz isso, ok? E se ele não for igual a limpar? A gente vem aqui e cria um else, ou Dona Elsa, né? Cria o else, abro chaves, ok? E ele vai fazer tudo isso daqui pra gente que a gente já mandou fazer. Ok? Fecha essa chave agora aqui. No if nosso, ficou faltando mais um pequeno detalhe. Voltar o nome do botão para calcular. Então, antes do foco, eu venho aqui e falo assim, ó, btn calcular.text, o nome do botão, volta a se chamar e-comercial calcular. Beleza? Olha que coisa linda. Peraí. Ficou faltando um. Ó, tá esperando um ponto e vírgula. Aonde? Aqui, ó. Vou dar um F5. Carlinhos. 10, 7, 8. Calculou. Ok. Travou. Limpou. Pera um pouquinho. Carlinho, ele limpou. Mas ele não destravou. Ele tem que destravar esses caras aqui também. Não é só limpar. Então, ficou faltando destravar. Aonde que eu vou fazer isso? Aqui, se ele for igual a limpar. Correto? Então, para fazer isso, ó, eu vou pegar tudo isso daqui de cima. Eu vou trazer para cá, para a gente ser mais rápido. E aqui no lugar onde está true, eu coloco false, né? Desculpa, coloco true. Então, aqui passa a ser true. F5 agora, vamos ver. 10, 7, 8. Calculou, ok. Limpou. Bonito ou não? Então ficou bem simples pra gente. Ok? Bom, então essa é um pequeno detalhinho. Detalhe, a gente resolveria esse nosso exercício de uma forma bem simples com isso daqui apenas. Ok? Só que a gente quis alguma coisa mais elaborada. Então a gente tratou as entradas aí de como que pode ocorrer. Só deixa eu mostrar um detalhe para vocês do foco. Vou comentar o foco aqui, ó. Vou dar um //, vou dar um F5, ok? E aqui eu vou compilar agora. Carlinhos, 10, 7, 8, calcula, ok, limpou. Aonde está meu cursor? No botão calcular. Tá vendo? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou vir para cá. Olha agora, vou tirar o //, ficou o Focus agora rodando. F5, Carlinhos,
10, 7, 8. Calculou, ok, limpou. Aonde ele ficou? Aonde eu dei o foco. Perceberam? Então, são pequenos detalhinhos que a gente vai utilizando que a gente melhora a nossa aplicação. Legal? Ah, outra coisa que a gente vai fazer. Vamos colocar um detalhinho aqui, ó. Se eu não tiver o nome do aluno digitado e as notas digitadas em algumas das notas digitadas, eu não calculo? Pode ser? Então, dá para a gente fazer isso aqui, ó. Eu tenho if se é igual a limpar. Se for igual a limpar, ele faz isso. Se não, ele vai entrar para calcular, que é esse cara aqui, ó. Legal? Bom, se ele não é limpar e eu vou calcular, então ele vai cair aqui na Dona Elza. Então, aqui na Dona Elza, olha só o que eu vou fazer. Antes do message box, eu vou criar um novo if. Se, abro parênteses. E aí eu vou fazer assim para ele. txt nome.text for igual vazio. Beleza? Ou, né? Como que a gente coloca o ou? Pipe. Né? Ou txt nota.a.text for igual vazio. Beleza? Vamos lá. Ou txt nota.b.text for igual vazio. E para finalizar, né? txt nota.c.text for igual vazio. Então, você vai vir para cá e vai dar o seguinte para ele, ó. Ó, aqui ficou faltando vazio aqui. Espera lá. Né? Então, você vai vir para cá e vai escrever para ele assim, ó. messagebox.show. Né? Vai falar assim. Por favor, informe todos os valores. Beleza? Tranquilo? Ou seja, eu não vou fazer nada se você não informar tudo. Se não, caso contrário, Dona Elza, né, um else, você manda fazer tudo isso daqui, ó. Deixa eu fechar a chave aqui agora, que eu abri uma chave lá. Então, olha só que legal. F5, Carlinhos, e eu vou deixar uma nota sem digitar. Essa aqui. Por favor, informe todos os valores. Aí eu venho para cá, ficou faltando isso daqui, mando calcular. Beleza? Bom, o que vocês acharam? Tranquilo? Né? Então, olha quanta coisa nova nós aprendemos em um único exercício passado para vocês. Né? Então, eu vejo que a melhor forma de a gente aprender é praticando, é fazendo. E conforme a nossa necessidade, a gente vai mostrando como é possível fazer. Ok? Voltando para a lista de exercício de vocês, né? Vocês têm várias outras opções aqui, outros exercícios para vocês fazerem. Ok? Então, ó, vou vir para cá na lista, vamos ver os demais exercícios. Escreva um programa para determinar o consumo médio de um veículo automotor, sendo fornecida a distância percorrida pelo automóvel e o total de combustível. Como que eu faço para calcular o consumo médio? De boa! Você pega a distância percorrida e divide pelo consumo, né, o total de consumo de combustível. Simples assim. Um dividido por outro, ele vai falar o quanto que foi o seu consumo. Ok? 3. Escreva um programa que leia o número de laranjas compradas, ou a quantidade de laranjas compradas, né? Que calcule e escreva o custo total da compra, sendo que as laranjas custam R$ 1,30 cada, se forem compradas menos de uma dúzia, e R$ 1 se forem compradas pelo menos 12. Ok? Exercício número 4. Ler 3 variáveis, sabendo que a primeira é o valor em horas, a segunda em minutos e a terceira em segundos. E faça o cálculo de total em segundos. Ok? 3 exercícios mais para vocês fazerem, complementarem, né? Muito fácil, né? E aí eu vou dar uma dica para vocês. Eu posso fazer
na hora que eu for fazer esse exercício, professor, eu vou ter que criar para cada um projeto ou posso criar tudo nisso daqui? Não, vocês podem criar tudo por aqui. Como que você faz, então? Esse formulário é do exercício 1. Para você criar um novo exercício, você vem aqui, ó, Project, aqui, ó, Project, ADD Windows Form, ADD Windows Form. Daí você clica aqui, ó. E aí ele vai pedir qual é o nome do formulário. FRM Exerc 2. Aí ele cria um novo formulário para você aqui, ó. O Exerc 1 seu tá aqui, ó. Aqui é o 2. Ok? Só que assim, se você mandar rodar, ele vai trazer o 1 ainda. Para que ele rode o formulário 2, você tem que vir aqui, ó. Programa CS aqui no seu, ó, Programa CS aqui no seu Solution. E aqui, ó, a última linha, aonde está Form 1 Exerc 1, você coloca o 2. Daí você dá um F5 e ele está pronto para rodar o Exerc 2. Ah, eu quero voltar a rodar 1. Vem aqui e coloca 1. Daí ele roda para você 1. Ok? Bom, pessoal, esse é o conteúdo da aula dessa semana. Peço desculpa para vocês porque o vídeo ficou meio longo, mas é essencial para que a gente mostre o conteúdo para vocês de como que vocês devem fazer. Ok? Pessoal, abraços para todos, né? Vamos lá, bons estudos. Precisando, é só me procurar, né, no atendimento ao aluno às quintas-feiras, das 18h30 lá na nossa webconferência, ou no chat no dia no qual vocês têm aula, ou de quarta ou de quinta. Lembre-se também, a gente tem o WhatsApp que vocês podem utilizar como ferramenta de contato e tem a monitoria também do Gustavo Paganato. Beleza? Abraços, ótimos estudos!